E a Receita Federal ampliou a fiscalização que já existia em relação ao Pix, em especial para os bancos digitais. Infelizmente, algumas notícias falsas começaram a circular com informações sobre as novas taxações. Então, para esclarecer isso, para falar o que é verdade, o que é mentira, tirar todas as dúvidas dos nossos produtores e produtoras, a gente conversa agora ao vivo com o advogado tributarista e nosso colunista aqui do canal, Leonardo Hesler, que já está ao vivo aqui. Leonardo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Carol, nossa equipe, aos nossos ouvintes. À disposição para esclarecer essa nova polêmica aí que gerou pelas redes sociais, né? Pois é, vamos começar falando então o que é verdade, o que é mentira, como que essa nova fiscalização da Receita Federal sobre as transações via Pix pode impactar os produtores rurais e as empresas do setor do agro, né? Bom, Carol, essa normativa ela amplia a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações financeiras, né? Incluindo agora as operações de cartão de crédito e instituições de pagamentos, além das instituições já tradicionais, né? Antes da vigência dessa normativa do ano passado, é importante a gente mencionar que a Receita Federal ela já monitorava as transações financeiras por meio do e-financeira, que é o sistema da Receita, né? Um sistema eletrônico que consolida as informações financeiras tradicionais, públicas e privadas. E essas são as transações, né? Eram as transações em TED e DOC e até mesmo outras operações bancárias que estavam já previstas numa normativa de julho de 2015. E agora, com essa com a introdução dessa nova normativa, a Receita amplia o escopo de entidades aqui obrigadas a reportar informações financeiras, e incluindo agora os bancos digitais, as operações de cartão de crédito, né? Então, conforme mencionado na matéria, todas as movimentações financeiras que no total mensal ultrapassarem R$ 5.000 para as pessoas físicas e R$ 15.000 para as pessoas jurídicas, elas serão informadas de maneira automática, né? E, obviamente, a rigor, e a nossa legislação não permite isso, não há imposto sobre o PIX. Saíram muitas notícias em redes sociais mencionando isso, mas não é verdade, porque a legislação proíbe. Porém, antes, milhões de trabalhadores informais ficavam fora do radar da Receita Federal quando recebiam em dinheiro pelos seus serviços, né? E se manteve com o PIX. E agora tudo fica registrado, né? Com o novo sistema, quem cair na faixa de renda passível de pagamento de imposto de renda será contactado para ser cobrado, né? Então, uma renda de até 27 mil por ano ou 2.259 mensais, ela está isenta de imposto de acordo com a tabela da Receita Federal. E a partir de 27 mil até 33.919, então nós estamos falando de uma renda de 2.259 a R$ 2.826 por mês, é necessário declarar o imposto de renda e ficar sujeito a uma alíquota de 7,5%, né? Então essa medida ela visa aprimorar o controle e fiscalizações das operações financeiras, reforçando aqui os compromissos internacionais do Brasil no combate à evasão fiscal e promovendo a transparência nas operações, né? E aí o principal objetivo do governo com a implementação dessa nova normativa, ela é, com certeza absoluta, fortalecer os mecanismos de fiscalização tributária e ampliar a base de dados sobre as transações financeiras no país, né? Com foco, obviamente, em combater a sonegação, reduzir a informalidade, porque no momento que eu reduzo a informalidade, eu também forço a ter novas empresas, eu forço com que se tenha também emissão de novas notas fiscais, consequentemente aumenta o meu tributo, e assim o governo entende que promove uma maior justiça tributária, assegurando que todos os contribuintes cumpram as suas obrigações fiscais de maneiras equitativas, Carol. Quando a gente fala sobre essa fiscalização, ela pode afetar, como, né, que ela pode afetar a forma de transações que são realizadas para comércio de insumos, venda de produtos agrícolas ou até mesmo assim no pagamento de fornecedores? No contexto do agronegócio, especialmente a agricultura familiar, de pequenos produtores, né, que frequentemente realizam vendas de forma informal, essas novas regras de monitoramento financeiro têm implicações com certeza significativas. Esses produtores que têm essas transações financeiras num conjunto mensal que excedam 5 mil,
devem estar atentos às suas obrigações fiscais, uma vez que essas movimentações elas serão reportadas à Receita Federal pelas instituições de pagamento e operações de cartão, né? A formalização das atividades econômicas, ela vai se tornar ponto essencial para evitar que possíveis atuações fiscais. Então, os pequenos produtores, eles serão incentivados aqui a regularizar suas operações, seja por meio de formalização do microempreendedor individual, da MEI, ou pela constituição de outras formas jurídicas adequadas à atividade, né? E aí a formalização ela permite não apenas o cumprimento dessas obrigações fiscais, mas também o acesso a benefícios, como linhas de crédito específicas, a programas de apoio governamentais e maior segurança nessas transações comerciais. Mas certamente vai gerar um impacto ao agricultor familiar e aquele que ainda de forma informal efetua pagamento, compra de insumos e também o recebimento de algumas receitas, as quais passam na pessoa física a suprir R$ 5.000 mensais. Leonardo, e há alguma orientação específica para os produtores rurais sobre como se manterem em conformidade com essa nova exigência, sem que isso interfira as operações do cotidiano, que a gente sabe que são operações que muitas vezes têm um valor mais elevado, né? Exatamente, mas infelizmente você falar de formalização, né, sair da informalidade, ela gera um custo adicional, ainda que pequeno nos casos dos MEIs, mas é fundamental aqui que os atores do agronegócio, especialmente aqueles inseridos na agricultura familiar, busquem primeiro a orientação contábil e também jurídica para adequar suas operações às novas exigências, né? Conformidade aqui com as normas estabelecidas pela Receita Federal, não apenas vai fazer com que evitem sanções, mas também contribuir para a construção de um ambiente de negócio mais transparente, competitivo, aqui favorecendo o desenvolvimento sustentável do setor. Então, a dica é que se busque, de fato, uma orientação profissional para adequação imediata dessas normas, verificando os seus balanços mensais, se os seus gastos hoje eles já suprem a questão anual estabelecida e limitação pela Receita Federal. E deixa eu te perguntar uma coisa, se um produtor rural, por exemplo, ele realiza ali diversas transações no valor de R$ 4.999, para evitar a fiscalização, essa prática ela pode ser considerada ilegal ou passível de questionamentos? Claro, um dos grandes pilares do PIX foi entender qual é o comportamento financeiro da população brasileira, né? E esse exemplo que você citou, ele é muito comum, porque as pessoas elas imaginam, não, eu vou trabalhar até a faixa de maneira formal e informal eu utilizo o restante. Só que a gente às vezes esquece no dia a dia que nós mesmos efetuamos a declaração do nosso imposto de renda. E estão nesse cruzamento financeiro com as nossas declarações, aonde o fisco vai fazer o cruzamento de dados e vai ter um entendimento de que se essa operação, utilizando no limite, ela é legal ou ela pode ser considerada ilegal, passível de sanções da Receita Federal. Leonardo, e essa medida sobre a fiscalização do PIX, ela está relacionada apenas a pessoas físicas ou também pode afetar pessoas jurídicas, como cooperativas, empresas do agro? Afeta também pessoas jurídicas. A limitação ela estabeleceu R$ 5.000 mensais a pessoas físicas e R$ 15.000 a pessoas jurídicas. Então, todas as movimentações realizadas por PIX mensalmente, acima de R$ 15.000 pelas pessoas jurídicas, também deverão ser informadas pelas instituições bancárias de maneira direta. É importante sempre frisar isso, que é de maneira direta. A instituição bancária, através do e-financeiro, sistema da Receita Federal, informa a Receita Federal diretamente. Então, não tem a participação da empresa ou da pessoa física. A participação do contribuinte ela é na declaração do imposto de renda, que é onde os dados serão cruzados pela Receita Federal através do e-financeiro e do sistema de declaração da Receita Federal. Leonardo, agora tirando uma dúvida aqui da nossa equipe, que eles estão inclusive falando no meu ponto, por exemplo, se eu tenho 3 contas em bancos diferentes e aí eu faço uma transação de 4.500 em um, 4.500 em outro e 4.500 em outro, isso tem algum problema? Tem. Como que a Receita Federal hoje enxerga? Ela enxerga o CNPJ ou o CPF. E é a somatória de todas as suas rendas, de todas as suas receitas operacionais. Então, se eu tenho 3 contas em bancos digitais e eu tenho o exemplo aí mencionado, 4.000 em cada uma, eu estou
como pessoa física, suprindo aí as informações relacionadas à soma de todas elas. Então, é muito comum em famílias de baixa renda que as pessoas que não possuem crédito, elas utilizem ou compartilhem o cartão de crédito familiar. E isso está vinculado a um CPF. E a soma de todas essas receitas, seja gastos ou recebimentos, é o que será informado à Receita Federal, porque a somatória vem do CPF. E só para a gente finalizar, tem alguma orientação, alguma dica que o senhor passe relacionado à precaução, assim, relacionado a golpe, né? A gente sabe que tem uma mudança, assim, muitas pessoas às vezes acabam caindo em golpes. Tem alguma orientação, alguma dica para quem nos acompanha? A orientação é, primeiro, estar atento, né, às informações, a própria normativa, o site da Receita Federal, ele contém muitas explicações e também pontos de atenção. E a Receita Federal ela não emite boleto para ninguém, ela não envia. Então, está sendo muito comum as pessoas aproveitando essa onda de fake news relacionada à cobrança do Pix, receber alguns boletos da Receita Federal constando ali supostos impostos relacionados à utilização do Pix. Isso é constitucionalmente proibido, você taxar ou sobretaxar transações financeiras. Então, tem que ficar muito, muito esperto e principalmente quando você recebe por e-mail, a primeira dica que eu dou é olhar o remetente. Clica ali no e-mail o qual você está recebendo hoje e é muito fácil você perceber que não tem ligação alguma com os órgãos oficiais do governo federal. Maravilha. Tem mais alguma informação que o senhor quer acrescentar? Eu acredito que seja isso de momento, né? Todas as polêmicas que estão surgindo. Vamos ver até na próxima terça qual será a próxima novidade para a gente poder estar comentando aqui. Com certeza. Qualquer novidade, então, a gente segue atualizando quem nos acompanha. Leonardo, obrigada pela participação, viu? Muito obrigado, Carol, a nossa equipe, nossos telespectadores. Um ótimo dia, uma ótima semana. Maravilha, pra gente.